Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Deus vai falar com o coração de alguém. No livro de 2 Reis, capítulo 5, e o verso 1 em diante. Eu quero ler com você. Que diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque, por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação a si. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Até aqui, só para nós termos um texto, para poder trazer aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. O interessante desse texto é que Deus ele me toca a dizer para o coração de alguém. A palavra para a tua vida hoje é: nem sempre o lugar que você está determina quem você é. Nem sempre o lugar que você está determina quem você é. E nem sempre a situação que você se encontra, ela é o que Deus quer para a sua vida. Ou seja, nem sempre a dificuldade que você está enfrentando é algo ruim para o teu ministério, para a tua chamada ou para a tua vida com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. De repente você está aí ouvindo esse vídeo, você tem se perguntado: por que eu estou passando por tal situação? Por que Deus me permitiu chegar nesse lugar? Por que Deus me permitiu entrar nessa situação? Por que Deus me levou para este lugar? Por que Deus está permitindo acontecer tais coisas na minha vida? E é isso que eu quero falar para você. É que o lugar que você está hoje é o lugar onde Deus permitiu você entrar para poder te usar como um instrumento para a vida de alguém. Para poder te usar como um instrumento para alcançar almas, para alcançar alguém. E também para te honrar, para fazer um milagre na sua vida. Eu não estou entendendo nada, calma, você vai entender. Assim como lemos aqui no versículo, este homem, Naamã, ele era um homem poderoso diante do seu povo. Ele era um homem honrado, era um homem reconhecido, porque as pessoas o reconheciam pela sua bravura, porque pela sua mão o Senhor havia trazido vitórias para o seu povo, havia trazido vitória para a sua nação, a sua cidade. Mas, independente do valor que ele tinha diante das pessoas, independente de ele ser um homem honrado, honorável, ele carregava algo por trás da sua armadura que entristecia o seu coração. Ele carregava algo por trás da sua armadura que as pessoas não conheciam, não viam, mas que isso trazia dor para ele, trazia tristeza, trazia angústia. Mas ele seguia a sua vida, porque ele precisava continuar mostrando para as pessoas a sua bravura, a sua força. Mas aquilo incomodava ele. Aquilo que ele carregava incomodava ele. Trazia tristeza, trazia angústia, porque diante das pessoas ele se mostrava ser um homem de coragem. Diante das pessoas ele se mostrava ser um homem honrado, guerreiro. Mas quando ele estava na sua casa, ele se mostrava quem ele era. Ele estava sem as armaduras, ele se mostrava quem ele era. E era onde ele se sentia triste e frustrado. Porque diante das pessoas, ele era alguém. Mas quando ele estava sozinho na sua casa ou com a sua família, ele sabia quem ele era de verdade, que era um leproso. Só que o interessante, e é aqui que eu quero chegar aonde Deus vai falar na sua vida, é que em uma das suas guerras, em suas batalhas, eles passam por Israel e eles vão levar consigo cativa uma jovem que vai trabalhar na sua casa, que vai ficar a serviço da sua esposa, da sua mulher. E essa jovem, ela vai estar trabalhando na casa. E ela vai observar e vai ver a situação em que aquela família estava. E em um determinado momento, ela vai dizer para a sua senhora, ou seja, para a sua patroa, ela vai dizer o seguinte: se o meu senhor conhecesse o profeta que há
em Samaria que há em Israel. Ele seria curado dessa sua lepra. Ou seja, ela está dizendo, aqui não há esperança para ele. Aqui não há salvação. Porque com toda certeza esse homem havia procurado recursos para ser curado e não havia encontrado. Mas quando aquela jovem disse para sua senhora que se ele conhecesse o homem de Deus que havia na cidade de onde ela veio cativo, ele seria curado. Essa jovem, ela não apenas está anunciando de que havia alguém com autoridade para curá-lo, mas ela está anunciando de que Deus era maior para realizar um milagre na vida daquele homem. Ou seja, perceba aqui comigo o que eu disse no início, que nem sempre o lugar que você está, onde você se pergunta por que eu estou passando por isso, por que eu estou nesse lugar, por que Deus permitiu eu chegar até aqui, por que Deus me levou para esse lugar. De repente você questiona Deus, diz, por que Deus permitiu eu entrar nesse emprego, nessa escola, por que Deus me levou para essa cidade, por que Deus me levou para tal lugar, por que Deus permitiu eu estar no meio dessas pessoas, por que Deus me permitiu passar por situações. Você para e começa a questionar por tantas coisas que estão acontecendo, mas você se esquece que se Deus permitiu você chegar até o lugar onde você está, é porque há um propósito de Deus para ser realizado através da sua vida. Talvez para a vida de alguém, talvez para a tua própria vida. Então a pergunta não é o porquê que Deus me permitiu chegar até aqui. A pergunta que você deve fazer para você é: o que eu devo fazer? O que Deus quer que eu faça? Qual é o propósito de Deus na minha vida aqui neste lugar? E é aí que Deus vai te dar uma direção do que fazer. De repente você precisa ser instrumento para a vida de alguém e você não está entendendo. De repente você está questionando o que você está enfrentando e você nem está percebendo. Deus está trabalhando em você, Deus está te forjando para ser um homem, para ser uma mulher mais forte, mais sábio, mais estruturado. Mas você acaba questionando pelas situações e deixa passar o aprendizado de Deus na sua vida. Essa jovem, ela fez diferente. Independente dela ter sido tirada do seu povo, independente dela ter sido levada cativa para uma cidade distante, desconhecida dela, independente dela ter sido arrancada do meio dos seus pais, da sua família, ela não deixou de confiar em Deus. Ela não deixou de acreditar em Deus, de crer no poder que Deus tinha. Porque ela disse para sua senhora, se ele conhecesse o profeta, se ele conhecesse o homem de Deus que há em Israel, ele seria curado. Ou seja, ela está falando de que o poder de Deus se manifestaria através da vida do profeta, para a vida daquele homem, mesmo enquanto ela estava sendo cativa, mesmo enquanto ela estava vivendo no cativeiro, mesmo enquanto ela estava passando por um momento que ela não queria passar. Ela não queria estar sendo escravizada, não queria, não, mas ela sabia que em tudo havia um propósito na sua vida. Ou seja, ela disse sim no seu coração. Independente se eu fui tirado da minha casa, da minha família, independente se eu fui arrancada do meio da minha cidade, da minha terra, ainda há um propósito de Deus a ser realizado através da minha vida. E eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é falar do poder de Deus. E é sobre isso que você precisa entender. Que você foi chamado, todos nós fomos chamados e escolhidos para fazer algo no reino de Deus. De repente você não é o profeta, assim como essa jovem, mas você conhece o profeta. Então você vai falar para alguém: existe um profeta, existe um homem de Deus. De repente você não é o pastor da sua igreja, mas você conhece o seu pastor. Então você vai dizer para alguém: existe um pastor, existe uma igreja, existe um lugar onde eu vou. E eu fui curado, eu fui transformado, eu fui salvo. E eu sei que Deus pode realizar um milagre. De repente você é alguém que foi chamado não para falar, mas para levar um louvor para a vida de alguém. E você vai cantar. Ah, mas como vou cantar em meio à dor? Como vou cantar em meio ao sofrimento, em meio às calúnias, em meio às afrontas, em meio às acusações? Como que eu vou falar do amor de Deus para a vida
de alguém enquanto eu estou sendo perseguido, estou sendo afrontado, enquanto eu estou sendo injuriado. Ei, você precisa entender uma coisa, que Deus ele te colocou aonde você está, para que você manifeste a presença dele, para que você manifeste o que você carrega. Enquanto você transparece quem você é, as pessoas elas vão continuar te criticando, te apontando, injuriando, falando mal de você. Mas quando você começar a mostrar o Senhor na sua vida, elas vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. E nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre você. Sempre vai ser sobre Deus. E é isso que você precisa entender. Hoje, você precisa parar e refletir na sua vida, na sua trajetória. Você precisa parar, não para questionar o porquê de tantas lutas, de tantas provações, de tantas dificuldades, de tantos problemas que você está enfrentando. Mas você precisa parar para se perguntar e dizer: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu realize? Qual é o plano de Deus para a minha vida nesse lugar que eu estou? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Às vezes, nós nos deparamos com situações em que nós não esperávamos estar. Mas é neste lugar que Deus vai te honrar, que Deus vai falar através da sua vida. Você precisa estar pronto e esperando para ouvir a voz de Deus e saber o que fazer na hora certa. Nem sempre você bater de frente vai mudar a tua vida. Nem sempre você querer fugir, querer se esconder, vai fazer acontecer, não. O que você precisa fazer é se posicionar no lugar que Deus te colocou, na vocação que Deus te deu. E é como eu estava dizendo, de repente você vai ser alguém que vai levar louvor, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. De repente você vai ser alguém que vai ser só para interceder pela vida de alguém. Mas faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Que Deus colocou no teu coração. Não o que você sente. Porque você precisa estar atento a ouvir a voz de Deus. Não ouvir a sua voz ou as vozes que falam ao teu redor. Por quê? Porque muitos dizem que nós devemos ouvir. Nós devemos fazer o que nós sentimos no nosso coração. Mas nem sempre é o que Deus quer. Porque a Bíblia mesmo fala que o coração do homem, quando fala do coração do homem, fala do coração da mulher, do jovem, é enganoso. Então, às vezes, o teu coração está dizendo para você virar as costas, para você abandonar, para você. E Deus está dizendo: não. É para você mostrar a minha presença nisso. É para você parar e se perguntar: o que Jesus faria? É forte, mas é necessário. Porque nós não fomos chamados para sermos superiores, maior, melhor e nem mais do que ninguém. Nós fomos chamados para revelar Cristo em nossas vidas, para mostrar o Senhor nas nossas vidas. E embora às vezes a nossa carne ela quer nos empurrar para nós agirmos com impulso de quem nós somos, porque todos nós temos uma identidade, além da identidade de Deus na nossa vida, que é a nossa carne, ou seja, o nosso eu. Às vezes ele vai querer agir de forma errada, mas nós precisamos olhar para Deus e buscar dentro de nós o que o Senhor Jesus faria na minha situação. E aí você deve manifestar Deus na sua vida. Se é orar, ore. Se é cantar, cante. Se é pregar, pregue. Se é falar do amor de Deus, fale. Se é testemunhar, testemunhe. Se é direcionar a pessoa para a igreja que você vai, direcione. Se é direcionar a pessoa para o profeta, assim como essa jovem, direcione ela para o profeta, para o pastor. Mas não deixe de fazer o que Deus quer que você faça. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos deparamos ou paramos para nos perguntar o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu faça, ou às vezes dizemos quando Deus me der condições, quando Deus fizer eu vou fazer, e nós esquecemos de que
Não é o que Deus quer, Deus já te deu. Você já tem, já está aí na tua mão, já está no teu coração o que Deus quer que você faça. Mas você precisa manifestar o que está dentro de você. O que mais queima aí dentro de você? Quando falo queima, eu falo o que mais você tem vontade de fazer pelo reino de Deus. Já começa por aí o teu propósito. Aquilo que queima, aquilo que você sente que você quer fazer aí, então faça. Ah, mas quando eu tiver, não. Quando eu conseguir, não. Faça hoje o que você consegue fazer, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer de modo diferente na sua vida. Porque quando você começar a fazer com o que você já tem, você vai ver Deus começar a agir com o que Ele tem para te entregar, para colocar nas tuas mãos. Se você tem apenas uma voz, ouve. Se você tem uma palavra, pregue. Se você tem uma oração, ore. Se você tem uma direção, direcione. Mas faça. Faça hoje o que Deus colocou na sua mão para você fazer. E amanhã você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Porque eu desacredito de que depois que esse homem foi curado, aquela jovem continuou a viver a mesma vida que ela vivia. A Bíblia não vai falar da história que acontece depois da vida daquela jovem. Mas com certeza eu sei que só por ler a história desse homem, pelo justo, a justiça que ele, por o homem justo que ele era, pelo homem justo que ele era, eu acredito que ele fez justiça com a vida daquela jovem. Ou seja, ele deve ter honrado ela. De repente ele abençoou ela, aumentou o salário. De repente ele colocou ela em outro lugar de destaque. De repente até mesmo ele disse para ela, pode voltar para sua terra, para sua família, eu não sei. A Bíblia não vai falar da história dela. Mas de uma coisa eu sei, que o que ela fez trouxe uma mudança para a vida dela. Alguma coisa diferente aconteceu na vida dela. E quando você fizer aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, você vai ver as coisas acontecendo de modo diferente. E nem sempre vai ser sobre você, mas sim sobre Deus, a sua vida. Porque quando ela fala para a sua senhora que havia um homem de Deus, a sua senhora fala para ele, e ele, no mesmo instante, ele diz, então eu vou ao encontro desse homem de Deus. E eu estou aqui encurtando a história, se você quiser ler e entender melhor, pode ler depois na sua casa. 2 Reis, capítulo 5. Mas aqui o propósito de Deus era falar com a vida de alguém. Era falar com alguém a respeito do teu chamado, do que você tem que fazer, do que você precisa fazer. A história é linda, é maravilhosa. Eu queria aqui falar para você sobre a história. Mas não é sobre isso, é sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. É que independente do lugar que você está, independente da situação que você está se encontrando, você precisa fazer o que Deus colocou na sua mão para você fazer no seu coração, que é ser um instrumento na mão de Deus. É isso que Deus quer de você. É você sair do teu conforto, do teu comodismo, de achar isso, de achar aquilo, e começar a dizer o que Deus quer que eu faça. Qual é o propósito de Deus? E você começar a dar ouvido para a voz de Deus. Para de dar ouvido às vozes que falam ao teu redor. Para de dar ouvido até mesmo para a sua voz ou para a voz do inimigo que sopra nos teus ouvidos. Para te desanimar, para te entristecer. Hoje eu falo como uma palavra profética. Eu falo como um profeta para a sua vida. E qual é a palavra que eu libero para você? Você é muito mais do que o que você pensa. Você é muito melhor do que o que você acredita. Você é alguém que foi chamado por Deus para fazer algo grandioso. Mas você precisa aceitar na sua vida e fazer o que Deus quer que você faça. Independente se as pessoas desacreditam, duvidam, falam mal, criticam, zombam, independente se as pessoas elas não dão ouvidos, Deus está te usando. O que importa é que você faça a vontade de Deus enquanto é tempo, enquanto ainda há tempo. Porque chegarão dias em que você não vai conseguir fazer mais. Chegará momentos em que você não vai poder fazer. Você vai dizer por quê? Porque de repente o tempo já foi passado. De repente o tempo pode ter passado.
E você deixou de fazer o que era para você fazer hoje, o que era para você estar fazendo hoje. Você tem deixado de fazer. Eu fico com essa palavra no teu coração. Eu queria, como disse, mergulhar nesse texto e trazer toda a história para você. Está aqui. Eu tenho toda a história aqui para me passar para você. De como aconteceu, como ele saiu da sua casa, como ele foi até o profeta. Mas não, é isso. Deus quer falar com a vida de alguém. Faça o que Deus colocou na sua mão para você fazer hoje. Porque quando esse homem, ele foi ao profeta, ele ouviu as palavras do profeta e ele fez, ele foi curado. Ou seja, através da vida dessa jovem, ele recebeu a cura. Ele recebeu a cura da sua lepra, que era algo que para a medicina era impossível. Mas quando ele ouviu a voz de uma jovem, que ela não pregou para ele, ela não profetizou para ele, ela não cantou para ele, ela não fez nada, ela apenas direcionou ele para o profeta. E Deus fez um milagre na vida daquele homem. Ou seja, às vezes você fica querendo se perguntar o que é para você fazer e você tem tanto mais para fazer. Como disse, essa jovem não pregou, ela não cantou, mas ela apenas direcionou. E às vezes Deus tem dado na tua mão, que é o louvor, que é a pregação. Deus tem dado na tua mão para você fazer e você não tem feito.